Fala galerinha, vamos lá então, mais uma semana estudando probabilidades, né? Então vamos nessa. Essa aula aqui eu quero comentar com vocês os eventos que são considerados independentes e a teoria binomial de probabilidades, tá? E aí a gente já fecha, né, toda a teoria aí probabilística das provas em geral. Então fique ligado aí, né, nesses assuntos da aula de hoje que são realmente assuntos importantes. Os eventos independentes despencam nas provas, né, galera? E aí, por último, a ideia da teoria binomial, né, que nada mais é do que uma repetição de eventos independentes, né? A gente vai repetir vários eventos independentes, com probabilidade de sucesso e fracasso, né? Vou explicar isso para vocês. E aí a gente tem uma teoria que é chamada teoria binomial de probabilidades. Então, dois assuntos, né, para a gente estar fechando as teorias das probabilidades, tá? Galerinha, essa nossa aula gravada aqui ela vai ser um pouquinho mais curta, tá? Geralmente eu tenho feito de gravações aí em torno de 1 hora, né? 50 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu tenho feito mais ou menos isso. Mas eu quero deixar a nossa live de quinta, ela vai ser mais longa, tá? Então a nossa live de quinta ela vai dar uma esticada aí, porque eu vou deixar livre para vocês tirarem dúvidas, né? O pessoal está me mandando bastante dúvida aí por WhatsApp, e nas últimas semanas eu tenho tido alguns compromissos ali lá na UFMS, e aí eu estou demorando um pouco para responder as dúvidas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aberto aí a aula para a gente fazer exercício, tirar dúvida. Tá? Então, nossa live de quinta ela vai ser um pouco mais extensa. Não devo dar nenhuma teoria, vou ficar só resolvendo exercícios gerais de análise combinatória e cálculos probabilísticos, tá? Então vou comentando com vocês as questões, vou deixando aberto, né, para que vocês tirem as dúvidas ao vivo ali, tá? Então vou combinar isso aí com vocês. Então essa aula de hoje, como vai ser um pouquinho mais curta em função disso, né? A gente vai fazer na quinta-feira uma live mais longa e aí e só tem duas teorias para fechar aqui, né? Que são teorias relativamente rápidas. Vou dar alguns exemplos para vocês, vou fazer alguns exercícios e aí a gente já fecha essa nossa gravação para quando for na quinta-feira dedicar só à resolução das questões gerais de probabilidades e análise combinatória. Show de bola? Essa semana eu queria ter encerrado esses dois assuntos para na semana que vem estar começando geometria espacial. Né? Aí nós vamos dar uma outra esticadona aí, né? Importantíssimos para as provas. Geometria espacial. Depois a gente fechar a geometria espacial, a gente entra em temas que já não são específicos para a prova de Enem, né? Que são os números complexos, as matrizes, os polinômios. Aí são as últimas partes aí do conteúdo para a gente matar então o nosso ano. Né? Então vamos lá. Ó, gente, galera, o ponto número 4 da página 24. Tá? Então, ponto 4 da página 24, que é a teoria dos eventos independentes. Né? Então, o que significam dois eventos serem independentes? Bom, então o próprio nome já está dizendo, né? Que se eu for pensar numa condição, não tem condição porque eles são independentes. Tá? Então, quer dizer, não tem independentes, não tem como ele considerar uma probabilidade condicionada, porque os eventos são eventos independentes. Né? Então, quer dizer, qual que é a probabilidade de A condicionado a B? Mas o A não está condicionado a B. Então, ela é a própria P de A, porque A não está condicionada a B. Tá? Então, é assim que você lê. Né? A gente tinha na última aula, daqui a pouco eu já retomo. O que significa o A ser condicionado a B? E aí você não tem essa condição. Né? O A não está condicionado a B, o A é independente de B. Então, quando eu afirmo que A é independente de B, PA dado B é PA. Né? Só que a gente tinha visto na aula da semana passada, galera, vamos recordar aqui o seguinte, que como que a gente calcula probabilidade de eventos dependentes? É isso aqui, né? É PA inter B dividido por PB. Tá? Mas no caso dos eventos serem independentes, isso aqui vai se transformar no PA. Então eu acabo concluindo que PA vezes PB
é a probabilidade da interseção. Então, é isso que é o ponto fundamental. É um Ezinho aqui, né, galera? Que é a interseção. Ocorre A e B simultaneamente. Gente, é esse que é o ponto fundamental da independência dos eventos. Então, você vai considerar que se A não está condicionado a B, ó, se A não está condicionado a B, então PA dado B é o próprio PA. E aí o produto PA vezes PB corresponde a PA e B. Né? Então, quer dizer, você pode multiplicar as probabilidades. Tá? Então, quando dois eventos são independentes, você vai pensar o seguinte. Você tem a ocorrência de A e você tem a ocorrência de B. Então, aqui ocorrência de A, aqui, galera, ocorrência de B. Se eu quiser essa interseção, eu vou fazer PA vezes PB. Então, aqui o que eu estou calculando, gente? A probabilidade de ocorrer A e B. Ó, o Ezinho sendo interpretado como produto novamente, galera. Né? Então, o E está sendo interpretado novamente como uma multiplicação. Vocês perceberam isso? Assim como na análise combinatória. Na análise combinatória, gente, também acontece isso aí. Né? Quando você vai calcular o número de possibilidades de ocorrência de um evento A e um evento B na sequência, você faz o número de elementos de A pelo número de elementos de B. Né? Então, que é o princípio fundamental da contagem. Aqui, os eventos independentes, eles respeitam o mesmo princípio fundamental da contagem, só que é aplicada a teoria probabilística. Então, PA inter B, né, que é PA e B, você vai ler PA vezes PB. Tá? Então, nós podemos multiplicar as probabilidades. Agora, galera, ó, tem que ficar claro que você pode multiplicar probabilidades desde que os eventos sejam independentes. Se forem independentes, então vale o produto das probabilidades. Show de bola? Então vamos fazer algumas questões, né? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês, vou separar algumas aqui. No material de vocês tem 6, eu vou escolher alguns aqui para estar fazendo com vocês, para depois comentar o método binomial, né? Também dar alguns exemplos lá do método binomial, para a gente fechar então essa nossa aula gravada aqui de hoje. Aí, então, página 25, exemplo número 1. Então, página 25, exemplo número 1. Olha o que ele contou. Em um cesto de roupas, há 10 meias, das quais 3 estão rasgadas. Então, a gente põe assim. 10 meias. Aí você abre aqui, né? 3 rasgadas. Então, consequência, 7 estão boas. Tá? Então, 3 rasgadas, consequência, 7 estão boas. Extraindo-se uma meia 2 vezes sucessivamente e sem reposição, olha o detalhe aqui, hein, galera? Isso é fundamental, gente. Sem reposição. Por quê? Como a amostragem é sem reposição, o seu espaço amostral ele vai reduzindo conforme você for retirando. Né? Então, na sua primeira retirada, você vai ter um total de 10 possibilidades. Na sua segunda retirada, você vai ter um total de 9 possibilidades. Terceira retirada, um total de 8 possibilidades, e assim vai. Né? Porque nós estamos considerando sem reposição. Sem contar que as retiradas são independentes entre si. Né? Cada retirada pode sair uma cor de meia, independente da anterior. Então, qual a probabilidade de que 2 meias retiradas não estejam rasgadas? Então, nós vamos representar assim, gente. A primeira retirada, eu quero uma boa, e a segunda retirada, eu quero uma outra meia boa. Tá? Então, boa na primeira retirada e boa na segunda retirada. Então, quando eu tirar uma meia boa, eu tenho 7 em 10. Quando eu for tirar outra meia boa, é sem reposição, né? Se fosse com reposição, seria, gente, 7 em 10 novamente. Mas como é sem reposição, então você considera 6
em 9 e já era a solução da questão. Então vai dar 42 em 90. Só que isso dá para dividir por 6, né? Então 7, 15 avos estaria a solução da questão. Né? Então já que ele tirou duas meias boas, né, nessa retirada sem reposição. Tá? Bom, muito bem. E uma população de aves, vamos lá, segundo exemplo, galera. Ó. Então, exemplo número 2. O que ele vai contar? Em uma população de aves, a probabilidade do animal estar doente é 1,25 avos. Quando ela está doente, a probabilidade de ser devorada por predadores é 1/4. E quando não está doente, a probabilidade de ser devorada por predadores é de 1/40 avos. Aí ele diz o seguinte: qual a chance, qual a probabilidade de uma ave dessa população, escolhida aleatoriamente, ser devorada por predadores? Né? Então, o que você vai ter que pensar, gente? Ó, o animal ele pode estar doente, ou saudável. Certo? Ele pode estar doente, saudável. Ele pode ser devorado por predadores. E aqui não devorado. Então eu quero que vocês percebam comigo que o nosso espaço amostral é uma tabela de dupla entrada. Por quê? Porque o animal pode ser doente ou saudável. Aí ele pode ser devorado por predadores ou não devorado. Quando está doente, qual que é a chance, gente? Ó, quando está doente, vamos colocar aqui. Ela está doente, que chance que ela tem de estar doente? 1,25 avos. Então vamos considerar aqui, galera. Agora deixa eu voltar tudo isso aqui, que ele deu uma segurada ali na minha caneta. Não devorado. E aí a gente faz essa tabelinha de dupla entrada. Esse que é o esquema para você enxergar bem a resolução da questão. Né? Então, se ele está doente, 1,25, né, que seria equivalente a 4%. Então, se não está doente, 24, 25, que é o que falta para 100%, né? Esse 1,25 avos, galera, significa 4%. Então, 24, 25 avos, 96% a chance dele ser saudável. Quando ela está doente, a probabilidade de ser devorada por predadores é de 1/4. Então, aqui, ó, você vai ter que considerar quanto, gente? 1/4 de 1,25 avos. Tá? Então, essa probabilidade aqui, eu não vou colocar 1/4, eu vou colocar 1/4 de 1,25 avos. Né? E aí, aqui, então, 3/4, né, nessa probabilidade aqui é o restante, 3/4 de 1,25 avos. Aí você tem a chance dela ser devorada. Agora ela pode ser devorada e estar saudável. Né? E aí ele contou para você, a chance dela ser devorada estando saudável é de 1,40. Mas, gente, é de 1,40 avos em cima de quem? De 24, 25. Né? E aí você tem a probabilidade dela ser devorada. Então ela pode ser devorada e estar doente. Então vamos lá, a probabilidade do evento que ele pediu. Ó, probabilidade do evento. Ela é a probabilidade de ser devorada e doente, ou a probabilidade dela ser devorada estando como, galera? Estando
saudável. Né? Você vê que ele não falou se ela está, aqui gente, ele não falou para você se ela está doente ou saudável, ele quer saber a probabilidade de ser devorada. Então ela pode ser devorada e estar doente, ou ela pode ser devorada estando saudável. Né? Então a gente considera assim, qual a probabilidade de ser devorada e estar doente? É 1/4 de quem, gente? De 1/25. Mas, agora qual a probabilidade de ser devorada estando saudável? 1/40. E qual a probabilidade dela ser saudável, gente? 24. 25. Pronto. Né? Então está aí a resposta, né, que o examinador estava esperando que você desse na questão. Tá? Agora tem que fazer as continhas aqui. Né? Essa probabilidade ela vai ser de 1 em 100. Mais essa probabilidade aqui vai ser de, vamos ver se a gente simplifica essa conta aqui, 4 vezes 25 dá 100, então eu vou considerar, galera, 2,4 em 100, né, que seria equivalente a 24 em 1000. Então, resposta, 3,4 em 100. Né? Então, solução para a questão, 3,4%. Vocês estão vendo? Então, quer dizer, esses caras aí são chamados de eventos independentes. Né? Por quê? Ela pode ser devorada e estar doente. Como ela pode ser devorada e ser saudável. Então, o fato de ser devorada não depende ou não de estar doente ou ser saudável. É claro que vai reduzir, né, galera? O fato dela estar doente aumenta a probabilidade dela ser devorada, mas são considerados eventos independentes. Né? Então, essa é a solução para a solução da questão. Tudo bem? Bom, aí ele vai contar lá uma questão da UERJ, né? Na aula de quinta-feira eu posso comentar isso aí com vocês. Assim como a questão 5, né? Eu vou deixar para comentar com vocês na quinta-feira, tá? E a questão número 6, ele vai contar o seguinte, gente, olha só. Em um pote de vidro não transparente, essa aqui eu quero comentar com vocês nessa nossa aula aqui. Então, fica ligado lá. Exercício número 6 é um exemplo bacana, ajuda você a entender várias situações probabilísticas, né? Então é importante que você esteja treinando aí esse tipo de resolução. Em pó de vidro não transparente foram colocados mini sabonetes, sendo 16 dele na cor amarela. Então vamos lá. Então, 16 na cor amarela. Depois, galera, 6 na cor verde. E 4 na cor azul, tá? Então, 16 na cor amarela, 6 na cor verde e 4 na cor azul. Olha o que ele vai fazer. Ele vai tirar 3 sem reposição, hein? Vamos frisar isso aqui, gente. Ó, retirando-se 3 mini sabonetes sem reposição. Quero insistir com vocês nesse raciocínio. Por que que esse dado aqui, ó, sem reposição, por que que esse dado, galera, é fundamental? Porque se você repõe, você volta o espaço amostral que você tinha, você não muda o espaço amostral. Né? Agora, sem reposição, a gente muda o espaço amostral. O que ele está pedindo? Que pelo menos 2 sejam de cor amarela. Tá? Então, pelo menos 2 sejam de cor amarela. Então, o que pode acontecer, gente? Pode acontecer, ó, dos 3 serem amarelos. Isso é possível, né? Porque ele disse pelo menos 2. Então, pode acontecer dos 3 serem amarelos.
Ou pode acontecer amarelo, amarelo e verde, né? Aí nós só vamos ter que tomar o cuidado que esses caras aqui eles podem permutar entre eles, né? Então aqui, depois que eu calcular a probabilidade, eu vou ter que considerar, gente, uma permuta de 3 elementos com repetição de 2 caras iguais. Tá? Então primeiro eu vou calcular a probabilidade. E aí depois eu vou me preocupar com essas permutas, né? Por que aqui você não considerou, Elias? Porque é todo mundo igual, né? Você permutar 3 elementos iguais não tem sentido. Então, aqui não, né? Aqui eu tenho que fazer amarelo, amarelo, verde. Mas quem disse que eu tenho que tirar o amarelo em primeiro lugar? Não precisaria ser, né? Você poderia ter tirado primeiro o verde, depois o amarelo, depois o outro amarelo, ou você poderia ter tirado um amarelo, verde e amarelo. Então, nós vamos ter uma permuta de 3 elementos aqui com repetição de 2. Tá? Aí mais, o que poderia ter acontecido, gente? Ter tirado amarelo, amarelo e o último ser da cor azul, né? Só que o detalhe é que aqui também tem uma permuta de 3 elementos com repetição de 2 elementos. A gente tem que tomar cuidado, né, com esse tipo de contagem, gente, porque uma coisa é você contar a probabilidade, outra coisa é você avaliar quantas sequências de retiradas você tem, né? Então, por exemplo, cores iguais. Bom, uma sequência só, tudo amarelo, né? Então vamos lá. São 16 em 26, né? Eu tinha lá 26 no total, então são 16 em 26. Depois são quantos? 15 em 25. E depois são 14 em 24. Beleza? Então, 16 em 26, 15 em 25, 14 em 24, porque é sem reposição, tá? Legal. Bom, aí, gente, mais. Ó, eu vou tirar um amarelo. Então são 16 em 26. Outro amarelo, 15 em 25. Agora eu vou tirar um verde, 6 em 24. Agora vem o detalhe das permutas. Quantas retiradas eu posso fazer nesse caso aqui? Galera, são 3 sabonetes com repetição de 2 cores, né? Beleza, por que no outro você não considerou isso? Porque são 3 com repetição de 3. 3 fatorial por 3 fatorial dá 1. Aqui não, né? Aqui eu tenho 3 retiradas com repetição de 2 cores. Por isso que é 3 fatorial e 2 fatorial. Galera, é aqui a mesma jogada, né? Então vai ficar amarelo, 16 em 26, 15 em 25, azul, agora são 4 em 24, e aí a mesma jogada, tá? Permuta de 3 elementos com repetição de 2. Então, é por isso que eu falei para vocês que eu precisava comentar esse tipo de exercício, que começa a entrar esses detalhes das sequências lógicas que você pode estar retirando, né? Então, uma coisa é você calcular a probabilidade, outra coisa é você contar quantas sequências lógicas você tem, tá? Então, gente, tomar cuidado com esse último pedacinho aqui das duas contagens, né? Você tem que colocar um número de sequências lógicas que tem 3 fatorial, 2 fatorial. Elias, por que isso? Porque são 3 retiradas com repetição de 2 cores. A mesma coisa a última contagem lá, galera. São 3 retiradas com repetição de 2 cores, por isso que a gente tem que fazer aquela correção probabilística. Aí vai ficar um monte de continha aí para fazer, simplificação, né? Então eu vou deixar o resultado aí com vocês, tá? Mas a ideia é essa. Ah, aliás, não é, né? Não é, eu acabei de terminar de ler a questão aqui agora. Deixa eu... Gente, tá, eu vou deixar isso aí comentado com vocês. Solução da questão está me parecendo um pouco mais simples.
Porque o primeiro foi da cor amarela, né? Então, isso aqui, ó, isso aqui, né, a gente vai ter que fazer uma correção aqui, tá? Eu não li a última parte do exercício, isso aí eu estou fazendo a questão generalizada. Agora, para o exercício específico, o primeiro foi amarelo, né? Então, quer dizer, aqui vai ter que ser amarelo, aqui não, eu só vou poder fazer uma permuta, ó, não vou poder permutar todos, e aqui também eu só vou poder fazer uma permuta, não vou poder permutar todos, tá? Agora que eu peguei o restante ali da questão, fui ler, né? E aí ele está dizendo assim, sabendo que o primeiro sabonete foi na cor amarela. Então, a solução geral do problema é essa daqui, tá? Agora, a solução específica do exercício que nós temos. Gente, só vamos fazer uma correção aqui, que é amarelo. Aí. Agora, isso aqui não vai poder permutar, ó. Você só vai considerar a permuta desses dois elementos aqui. Amarelo, verde, verde, amarelo. Porque o primeiro retirado foi amarelo. Mas, a mesma coisa aqui, galera. Primeiro foi amarelo. Aí amarelo, azul, azul e amarelo. Tá vendo? Então, aqui nessa solução, eu estou considerando a condição do problema, sabendo que o primeiro mini sabonete retirado era da cor amarela, tá? Então só tem que tomar cuidado, fazer essa correção aí, né? Essa solução inicial que eu fiz aqui, eu não levei isso em consideração, né? Eu desprezei aquilo ali, até aproveitando para mostrar para vocês as permutas, né? E sabendo que o primeiro é amarelo, então você só pode permutar os outros dois, né? Quer dizer, a primeira retirada foi amarela, segunda retirada, amarela, terceira retirada amarela, ok. Agora aqui, a primeira retirada foi amarela, então segunda retirada pode ser amarelo ou verde, né? E depois amarelo ou então azul, né? Então, na verdade, essa primeira retirada aqui, a gente nem precisa considerar, né? Você nem vai precisar considerar, você vai pensar só essas duas últimas retiradas, né? Porque já tem um amarelo, então você não precisa considerar na sua contagem, tá? Então, o próximo amarelo vai ficar quanto, gente? Ó, o próximo amarelo vai ficar 15 em 25, tá? 15 em 25, e o outro amarelo, 14 em 24, né? Aqui vai ficar, você não precisa considerar porque isso aqui você já sabe que foi amarelo, então você já reduz o seu espaço amostral. Isso aqui, ó, a gente não precisa considerar na contagem, porque você já sabe que o primeiro foi amarelo, então foi o que eu comentei com vocês. Na verdade, a questão é bem mais simples ali do que eu comecei a resolver com vocês ali, né? Eu considerei uma situação generalizada e não foi o que ele fez aqui. Ele limitou primeira retirada ser amarelo, ok, então já foi tirado um sabonete amarelo, você já sabe disso. Então, a tua próxima retirada, no seu espaço amostral, tem 25 elementos e não 26 elementos, porque um retirado já foi amarelo, tá? Então, só vamos fazer a continha aqui. Ó, amarelo, tem quantos? Gente, um já foi retirado. 15 em 25. Quatorze em 24. Ou, vamos tirar um outro amarelo. 15 em 25. E o verde agora. 6 em 24. Vezes 2. Por que vezes 2, galera? Por causa da permuta, tá? Poderia ser amarelo, verde, verde, amarelo, né? Mas, vamos tirar o amarelo. Aqui já foi o primeiro, já foi amarelo. Então, 15 em 25. Azul, 4 em 24. E aí o resultado, vezes 2, porque você pode permutar os dois, né? Conforme o que a gente tinha visto ali anteriormente, né? Essas permutas entre essas retiradas aí que nós temos que fazer, tá? Então tinha que ser por aí,
né? Essa, na verdade, era a solução do exercício. Né? Na minha primeira leitura aqui, eu não li a última condição, né? Mas valeu para você ver como é que funciona toda a solução da questão. E aí, em particular, considerando a restrição que você já sabe que o primeiro é amarelo, então, né, um retirado já foi amarelo, você tem que reduzir seu espaço amostral, porque a retirada é sem reposição. Agora é só fazer essa continha aí para você matar o exercício, tá? Então tinha que ser por aí, gente. Né? Galera, a segunda teoria aí para a aula de hoje, vamos aos experimentos binomiais. Né? Então, deixa eu só limpar geral aqui a tela. E aí, olha só, na página 25, o método binomial. Bom, então o que significa um evento binomial? Gente, ó, um experimento, ele é chamado experimento de Bernoulli. Vou escrever para vocês aqui, ó. Experimento de Bernoulli. Então, o experimento de Bernoulli, quando você for executar o experimento, ele tem só duas possibilidades, sucesso e fracasso. Tá? Então, você só consegue fazer duas classificações. Ele não admite mais de duas possibilidades. Então, sucesso e fracasso. Exemplo, par ímpar. Nascimento de filho, homem e mulher. Né? Exemplo, pessoa numa sala, usa óculos ou não usa. Tá? Então, isso é considerado um experimento de Bernoulli. São eventos que só admitem duas possibilidades, sucesso e fracasso. P é a probabilidade de sucesso e U menos P, probabilidade de fracasso. Né? Seria o complementar, né? Sobrou lá, tá? Então, P e U menos P. Exemplo, eu vou atirar no alvo. Aí eu vou considerar que eu tenho 90% de chance de acertar. Então eu tenho 10% de chance de errar. Tá? Então seria 90% sucesso, 10% fracasso. Né? E aí você vai classificar esse experimento como sendo um experimento de Bernoulli. Quando eu repetir n vezes, ó, eu vou fazer n repetições. Tá? Então, galera, ó, n repetições independentes de experimentos de Bernoulli. E aí eu quero saber qual a probabilidade que eu tenho de ter K sucessos. Tá? Então vamos lá. Ó, faz o meu. Considera a minha primeira repetição. Eu vou falar que eu tive sucesso. Aí eu vou falar que eu tive sucesso. Aí eu vou falar que eu tive sucesso. Elias, quantas vezes? K vezes. Então, o que sobra para o fracasso, galera? Ó, 1 menos P, 1 menos P. Quantas vezes isso? N menos K. Né? Porque eu fiz o lançamento eu fiz o experimento N vezes. Então eu tenho K sucessos, eu vou ter N menos K, que seria considerado meus fracassos. Tá? Então no exemplo do tiro que eu dei lá, né? Eu quero acertar um alvo, eu tenho 90% de chance, vamos supor 4 tiros, eu quero acertar 2. Então eu tenho 2 sucessos, acerto, acerto, 2 fracassos, erro, erro. Aí eu calculo a probabilidade de cada acerto, probabilidade de cada erro. Né? Então essa vai ser a nossa probabilidade inicial. Gente, mas ó, o que vai acontecer? Dos N experimentos, eu tenho uma repetição de K sucessos e uma repetição de N menos K fracassos. Então isso aqui, o que eu estou fazendo? É a permuta entre as possibilidades lógicas que eu tenho.
né? No exemplo que eu dei, ó, do atirador, tá? Vamos pegar um exemplo que eu dei lá do atirador. Para acertar, eu vou considerar que eu tenho 90% de chance. E para errar, eu vou considerar que eu tenho 10% de chance. Aí eu quero saber 2 acertos e 2 erros. Né? Como que eu vou calcular essa probabilidade aqui, ó, de 2 acertos e 2 erros? Então, se eu acertei, fica 0,9 ao quadrado. Se eu errei e errei, fica 0,1 elevado ao quadrado. Agora, quantas permutas nós temos entre acertos e erros aí, galera? 4 tiros com repetição de 2 acertos e 2 erros. Pronto, então essa é a probabilidade que nós vamos ter que considerar. Vocês estão vendo? Então, no último pedaço do cálculo probabilístico, gente, ó, deixa eu só mostrar para vocês. Isso aqui, ele está associado ao número de eventos de 2 acertos e 2 erros. Não é que ele é o cálculo da probabilidade. A probabilidade é aquilo ali, 0,9 ao quadrado, 0,1 ao quadrado. O problema é que você tem várias sequências lógicas de acertos e erros. No caso, você tem 6. Por isso que eu tenho que considerar isso no cálculo da probabilidade. Tá? Então, isso é chamado probabilidade ou método binomial. A gente tem, vamos frisar aqui, a gente tem experimentos de Bernoulli, P, probabilidade de sucesso, Qzinho, probabilidade de fracasso, e você está fazendo N repetições independentes. Né? Aí eu olho quantos sucessos eu tenho, quantos fracassos eu tenho, lá no final eu faço aquela correção, né, por aquela N fatorial, K fatorial, N menos K. Lembrando que isso aí simplesmente está calculando para você o número de sequências lógicas que você tem, tá? Então vamos pegar aqui, né, gente, no material de vocês, os exemplos que tem a respeito dos eventos binomiais, e aí tem 2 exemplos aí que eu considero fatais nas provas, né? Deve vir e vir com força esse tipo de situação. Pelo menos, galera, nos últimos vestibulares tem vindo, e tem vindo bastante, principalmente, pelo que eu comento com vocês, prova de Enem, o FMS, o FGD, né? Que para boa parte de vocês é o foco. Claro que eu sei que vocês fazem outras provas aí, às vezes faz paulista, né? Faz provas em São Paulo, faz provas no Paraná, em geral. Né? Mas, assim, são teorias realmente bem cobradas nas provas. Eu tinha comentado isso com vocês quando a gente começou a análise combinatória e probabilidades. Muito bem, então, página 25. Exercício número 1. Olha só, galerinha, o que nós vamos fazer. Um aluno chuta 10 questões com uma prova do tipo VOF. Bom, então ele tem, para acertar, 50% de chance e para errar 50% de chance. VOF, né? Se fosse múltipla escolha, ó, se fosse múltipla escolha, ele teria A, B, C, D, E, por exemplo, ele teria 20% de acertar no chute, considerando 5 alternativas, tá? Então ele teria 20% de acertar no chute. Nesse caso, VOF, acerto. Meio, erro, meio, né? Aí ele vai chutar 10 questões. Ó, o número de questões que ele vai chutar, 10. E ele quer acertar 6 questões. Tá? Então ele quer 6 questões. Então como que eu vou calcular? A probabilidade usando o método binomial. Gente, acerto, meio. Quantos acertos são? 6. Vezes erro, meio. Quantos erros são? 4. Agora você vai permutar 10 respostas com 6 acertos e
4 erros, porque ele tem que acertar exatamente 10 questões. Ele tem que acertar exatamente 6 questões, né? Então é como se fossem 6 A's e 4 E's. Aí você faz a permuta dessas quantidades, está aí a resposta da questão, né? Eu vou deixar indicado a continha para vocês, tá? Claro que dá para fazer as simplificações, né? 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Uma permuta de uma combinação de 10, 6 a 6, né? Ou 10, 4 a 4. Aí, meio elevado à sexta, 1,64 avos. Meio à quarta, 1,16 avos. E aí, fazendo a continha, você tem a probabilidade. Agora, gente, geralmente isso aqui nas provas, né? Como os cálculos acabam ficando bem extensos, os examinadores, eles optam por deixar indicado assim as respostas, né? Então, geralmente, os caras deixam com números fatoriais essas respostas. Principalmente para o Enem. Para o Enem, os caras costumam deixar muito assim, né? Porque o cara quer muita repetição, então ele não consegue fazer com que você calcule esses números fatoriais, tá? Então, tem muitas questões que as respostas vão aparecer exatamente da forma como está indicado aí para vocês, né? Muito bem, e o exercício número 2, olha só, ele vai pedir que um casal pretende ter 5 filhos. Considerando que não haja gêmeos, qual a chance de que sejam exatamente 2 meninas? Tá? Então vamos considerar probabilidade de nascer menina, nosso sucesso, meio probabilidade de nascer menino, vamos considerar a gente também meio. Então, probabilidade menina, meio, probabilidade homem, meio, né? Que seria uma situação natural, vamos dizer assim. O casal não está, sei lá, geneticamente modificado, né? 50% para cada um dos sexos aí, tá? Meio para homem, meio para mulher. O que ele quer? Ele quer 2 meninas. Ó. Ele quer 2 meninas. Então, vão ter que ser 3 meninos. Beleza? A ordem disso aqui a gente considera lá no final do cálculo da probabilidade. Tá? Gente, então a probabilidade do evento, 2 meninas, vamos lá. Meio ao quadrado, meio, que é homem, né? Que seria o nosso fracasso nesse caso aí, ó. Meio elevado ao cubo, porque são 3 meninos, tá? Então, meio ao quadrado, porque são 2 meninas. Meio ao cubo, porque são 3 meninos. E agora eu venho e faço a correção, né, das sequências lógicas possíveis aqui, ó. Quantas sequências lógicas possíveis você tem? Uma permuta de 5 crianças, com repetição de 2 meninas e 3 meninos. Pronto, né? Então esse vai ser o cálculo da nossa probabilidade. Aqui dá 1/8 vezes 1/4. Então, galera, ficou 1/32 avos. E essa combinação aqui, ou permuta com repetição, né, vai corresponder a 10 elementos. Quando você simplificar, 5/16 avos é então a solução da questão, tá? Então fique atento, essa teoria binomial aí é uma teoria que vem muito nas provas, né? Quando que eu vou usar? Quando eu tiver um experimento de Bernoulli, que é a ideia do sucesso ou fracasso. Avalio quantos sucessos eu tenho, quantos fracassos eu tenho, e não podemos esquecer, gente, de fazer aquela correção das permutas com os elementos repetidos lá no final, ou combinações, né? Você poderia entender aquilo ali como uma combinação de 5 elementos, 2/2, ou 5 elementos, 3/3, é a mesma, tá? Mesma coisa no outro ali, eu poderia entender uma combinação de 10, 6/6, ou 10, 4/4, porque são complementares, né? Então você está fazendo, na verdade, o mesmo cálculo combinatório. Show de bola? Bacana, crianças? Galerinha, então esse vídeo aqui, finalidade era finalizar a teoria com vocês, né, das probabilidades, eventos independentes e a técnica binomial de contagem, que você fecha com essa ideia aí dos experimentos de Bernoulli, sucesso e fracasso. Na nossa live de quinta, correção de questões, dúvidas, né, aí eu vou fazer mais exercícios com vocês, tá? Vou comentar outras questões que estão bem interessantes aí no nosso material.
E aí, quando for na quinta-feira, eu deixo aberto também para vocês poderem estar tirando as dúvidas. Falou, galera? Então tá, gente. Beijo no coração. Tudo de bom. Nos vemos quinta-feira às 9 da manhã. Sempre no mesmo horário, no mesmo canal nosso, né? A gente se vê. Tudo de bom. Um grande abraço. Bom início de semana, bons estudos e até quinta, galera. Valeu, tchau. Beijo no coração.